algumas propriedades novas aqui, tá bem? Então, antes da gente começar, eu queria passar uma dica para vocês, tá? No NetBeans, a gente pode utilizar uma tag específica para fazer o agrupamento e a ocultação de um determinado trecho de código, tá? É essa tag aqui. Então, isso aqui você tem que anotar, coloca em algum repositório seu de código aí, e basicamente você coloca esse comentário no CSS, tá? No código CSS, coloca o seu conteúdo de CSS aqui dentro e depois fecha com este comentário aqui também, tá? Quando você faz isso, você tem a possibilidade de colapsar o código-fonte, tá? Então, se você observar aqui, ó, aqui foi feito o comentário, tá? O comentário inicial, o comentário final, e olha só para você ver, da 1 saltou para 22. Então, o que aconteceu aqui? 21 linhas foram ocultadas por esse código que foi colocado aqui, tá? E aí essa descrição que é colocada aqui, no meu caso eu coloquei fontes, tá? Ela fica visível para identificação. Então, como que isso funciona? Deixa eu mostrar para vocês aqui o editor. Vou entrar no meu CSS. Lá está, tá? Deixa eu aumentar o zoom aqui. Não, acho que não, acho que está suficiente, né? Então, o que acontece aqui? O início do meu CSS, ele tem um monte de importações de fontes, tá? Eu vou clicar aqui, vou clicar no mais, abrir, aqui, importação, importação. Eu coloquei várias fontes disponíveis para eu fazer testes no meu código, tá? Isso aqui embaralha o meu código-fonte, tudo bem? Aí o que eu fiz? Coloquei aquele comentário inicial que eu mostrei para vocês, coloquei a descrição como sendo fontes, tá? Fechei o comentário aqui no final e se você observar, tem uma linhazinha que permite que eu colapse o código, tá? Então fica a dica para vocês aí, isso é muito útil, tá? Para facilitar a organização, tá? Do código-fonte CSS, tudo bem? Pessoal, uma outra observação importante é a respeito da organização do projeto, tá? Os nossos projetos vão começar a crescer, tá bem? Então agora a gente vai ter um monte de recursos que vão ser utilizados e se a gente começar a colocar esses componentes todos no mesmo diretório, né, a gente vai começar a misturar páginas HTML com vários arquivos CSS, com várias imagens, com vários vídeos e por aí vai, tá? Então é ideal que a gente faça o agrupamento de componentes, tá? E potencialmente também grupos de páginas, tá? Por meio de diretórios. Então, o que a gente pode fazer? Criar alguns diretórios, tá? Por exemplo, diretório admin para colocar conteúdo administrativo, ou seja, as páginas que tem aqui, eles são restritos. Aí eu vou fazer um controle de segurança para que esse diretório admin seja acessado somente por usuários administradores específicos, tá? Alguma coisa para usuários autenticados, eu poderia colocar um diretório específico para isso, mas vai depender do seu projeto, tá? Normalmente a gente coloca um diretório para imagens, um diretório para CSS, um diretório para JavaScript, tá bem? A gente coloca isso daqui. É possível também que você crie um diretório chamado Assets e dentro desse diretório Assets você coloque um diretório para imagens, para sons, para vídeos e para outros recursos de multimídia, tá? Então fica a critério de vocês fazer aí a escolha do nome adequado, tá? Para fazer a organização. Mas o fato é que a gente precisa fazer essa organização. Se a gente olhar, aqui o código, o meu projeto, tá? Na verdade, eu vou aumentar o zoom aqui para mostrar para vocês. Se eu olhar o meu projeto aqui na lateral, tá? Esse meu projeto, ele vai ter, agora o zoom está disponível, só um minutinho. O meu projeto vai ter uma estrutura já que eu defini, tudo bem? Então, se eu clicar com o botão direito no site root, clicar em New Folder, eu consigo criar os diretórios. E dentro de cada diretório, eu vou colocando os elementos de meu interesse. Tá? Então, por exemplo, coloquei, por exemplo, tá? Que é para ilustrar, um diretório admin, que daqui a pouco a gente vai tratar dele, diretório CSS, onde eu vou colocar as minhas folhas de estilos, diretório IMGs, que tem aqui as imagens que eu vou colocar, e aqui o meu index está dentro da raiz do meu site, tá bem? Uma coisa interessante aqui no NetBeans é que se você clica, por exemplo, sobre uma determinada imagem, você vai ver a pré-visualização dela aqui, tá? Se você clica sobre um determinado elemento HTML, você tem como navegar pela estrutura deste documento aqui, tá? Então a parte de navegação, ela facilita a pré-visualização da imagem e também a estrutura que foi definida para os seus documentos, tá bem? Opa.
Então agora a gente vai dar uma olhadinha a respeito das regras, tá? CSS. Imagina que você queira aplicar uma determinada regra CSS para vários elementos. Como é que a gente faria isso? Basta que você coloque todos os elementos separados por vírgula e depois a chave, o corpo do conjunto de regras, tá? Então, no caso, essa regra de família de fontes, tá? Ela está sendo aplicada aos THs, aos H2 e aos H1. Tudo bem? Então é assim que a gente faz a aplicação de regras comuns a vários elementos. Tá? E quando ocorre, por exemplo, a sobreposição, o que eu estou fazendo aqui? Todos os elementos HTML têm que ter essa família de fontes aqui. E depois, no mesmo arquivo CSS, ou no mesmo conjunto de CSS internas, eu coloquei H1, H2 e TH, tem que ter esta outra família de fontes aqui. Tá? O que está acontecendo aqui? O browser ele vai fazer a análise sintática deste documento, das regras CSS, de cima para baixo. Então ele verifica, todo mundo tem essa fonte, tá bem? Depois ele verifica, todo mundo menos H1, H2 e H3 que vão ter esta fonte aqui. Então essa é a fonte geral aplicada a todos, mas para H1, H2 e TH tem essa fonte que está sendo aplicada. Tá certo? Isso vale para qualquer outro tipo de regra, estou exemplificando com fontes, né? Mas vale para qualquer outro tipo de regra que você coloque e que haja conflito sobre a especificação. A última escrita é aquela regra que vai ser aplicada. Tá? Então, pessoal, para efeito de validação, vamos dar uma olhada aqui no código-fonte resultante. Tá? Eu vou olhar minha folha de estilos e ela tem o seguinte, todo mundo tem essa fonte, tá? H1, H2 e TH tem essa outra fonte colocada aqui. Tá bem? Então, em tese, né, a gente teria que observar que, exceto H1, H2 e TH, que terão uma fonte diferente, todo o resto deveria ter o mesmo tipo de fonte. Tá? Então, olha como é que ficou aqui. Eu construí aqui um elemento, uma página, no caso, né, que tem aquela estrutura padrão que eu já falei para vocês, semanticamente adequada, tem um nível H1 dentro de um artigo, tem um parágrafo dentro desse artigo, uma seção, é um outro elemento HTML, um H2 e um novo parágrafo. Tá? Isso está salvo e aí eu vou verificar o resultado gerado. Então, F5, está lá. Eu tenho que os meus títulos H1 e H2, eles têm uma fonte diferenciada do restante. Tudo bem? Então aí funciona da forma que eu havia explicado para vocês. Tá? E aí, o que vocês podem fazer? Tentar fazer testes, tá? Especificando elementos diferentes para poder fazer a observação das regras que são aplicadas. Tá certo? Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora. A gente vai trabalhar agora com opacidade. Tá? Opacidade eu já havia explicado para vocês no esquema de cores. Tá? Opacidade e alfa. Tá? Então, veja bem, o que está acontecendo aqui? Eu estou pegando um parágrafo, pegando um outro parágrafo, colocando um estilo inline, tá? Uma folha de um estilo inline, background color. Para o primeiro eu estou definindo como verde, o fundo verde. E além de colocar o fundo verde, eu estou definindo a opacidade dele como meio. Tá? Então, este atributo aqui, tá? Ele está sendo definido com o valor meio. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que todo o elemento P tenha a opacidade 50%. Tá? O que vai refletir em todo o texto, incluindo o fundo, tá? Todo elemento P vai ficar 50% de transparência, de opacidade. Tá bem? Este outro exemplo aqui, tem um parágrafo, certo? Que tem a cor RGB-A, que eu tenho a definição do alfa aqui. O meu alfa está em 50%, assim como de cima. Tá? O que vai mudar aqui um em relação ao outro? Aqui todo o elemento ficou 50%, com 50% de opacidade. Aqui apenas o fundo ficou com 50% de opacidade. Então o meu texto ele vai aparecer nítido, tá? Ao passo que aqui vai aparecer um pouquinho mais desbotado. Vamos verificar como é que ficou o resultado. Então aqui está a implementação, tá certo? Aqui está o estilo sendo aplicado. Aqui eu mudei um pouquinho para ficar mais destacado a questão da opacidade, então eu coloquei ponto 2, não apenas ponto 5. A mesma coisa para o alfa, aqui eu coloquei ponto 2 também, ao invés de colocar ponto 5, e olha o resultado. Descendo um pouquinho a tela, aqui eu tenho. A primeiro span está sendo colocado ali com opacidade 20%, ele ficou, incluindo o texto, ficou transparente, né? Ficou 20% de opacidade, e aqui apenas o fundo
ficou com 20% no caso, tá? Se eu colocasse o fundo com 100%, ele apareceria na cor padrão do texto, o padrão do fundo colocado aqui, tá? Não apareceria tão claro assim, tá bem? Então a gente verifica que a opacidade ela é aplicada ao elemento por completo e o alfa é aplicado diretamente apenas à cor que está sendo afetada, tá certo? Então, basicamente é isso aí. Então agora, pessoal, a gente vai verificar como é que faz para a gente colocar fundo, imagem de fundo nos nossos elementos. A gente viu como coloca cores, né? E agora a gente vai ver como colocar imagens. É relativamente simples, tá? Basta você especificar background image, a propriedade background image, e passar o URL do elemento que você quer colocar, tá? No caso aqui a gente vai trocar as aspas por apóstrofo, tá bem? Aqui eu tenho que fazer uma correção, inclusive. Porque o elemento externo ele pode já estar entre aspas, tá? Então, dependendo do contexto no qual você vai aplicar, você vai ter que trocar essas aspas por apóstrofo para não dar choque entre as aspas do estilo inline para um estilo que está externo ou interno, tá? Então, olha só como é que ficou a regra aqui. Vamos dar uma olhadinha na regra. Opa, eu coloquei ela interna. Internamente, ou coloquei ela inline. Então, olha só o que está sendo feito aqui. Eu tenho um determinado parágrafo, certo? Está dentro de uma nova seção, com o novo H2. E aí eu defini o background image. Esse background image está recebendo uma URL. Tá? A URL ela é o endereço de onde eu quero buscar a imagem. Então, quando eu passo uma URL externa, ou seja, não é uma imagem armazenada localmente, o que vai acontecer? O navegador é orientado a ir até esse site, fazer o download e trazer a imagem para ser renderizada. Tá? Daí você pensa nos problemas que podem acontecer. Suponha que esse servidor fique fora do ar. Você não tem mais essa imagem sendo fornecida. Tá? Então você tem que pensar nas aplicações e nos problemas que podem acontecer em você fazer o uso de imagens externas ao seu próprio site. Tá bem? Qual que é o resultado apresentado? Esse aqui é o resultado apresentado. Tá? Eu tenho aqui o meu texto, meu parágrafo sendo colocado e nos limites do meu parágrafo eu tenho a imagem sendo inserida, tá? Essa imagem aqui ela é muito grande, tá? Então ela no final das contas ela não fica completamente visível. Mas futuramente eu vou mostrar para vocês como é que faz para a gente redimensionar essa imagem e aí a gente volta aqui para poder fazer a especificação, tá? O que eu vou fazer agora? Já experimentei com aquela ali, eu vou experimentar com essa aqui também. Então, Ctrl C, colocar uma outra imagem, Ctrl V, salvei, vim aqui, F5, tá aí a imagem, tá? Então aqui eu tenho um determinado padrão sendo colocado como fundo, tá bem? Obviamente, né, e aqui é importante ressaltar que tem algumas imagens que não servem, né, para serem colocadas diretamente como fundo, porque elas tornam o texto praticamente ilegível, né, como é o caso que acabou de acontecer aí. Vou pegar uma outra imagem aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S, F5. Aí eu já tenho uma imagem mais agradável, mais suave, tá? Então, a imagem, no mesmo caso, né, ela está ocupando todo o fundo do meu parágrafo, porque background image foi colocado para o parágrafo, então eu poderia colocar fundo em qualquer elemento que eu quisesse. Bastaria especificar o elemento que eu quero e definir a imagem que eu quero aplicar, tá? Adicionalmente, além de colocar uma imagem externa, eu posso colocar também uma imagem interna. Então veja só, eu estou trabalhando nesse arquivo aqui, que é o index.html. Tá? O meu index.html, no mesmo nível que ele está, tem o diretório imgs. Então, se eu encolher aqui, eu vou verificar, os dois estão no mesmo nível. No diretório imgs, eu tenho várias imagens. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, dentro do URL, digitar im, Ctrl espaço, aí o NetBeans vai completar para mim, tá? E aí eu posso escolher uma determinada imagem. Eu vou pegar essa aqui, BG1, vou salvar, vou voltar, vou atualizar, e aí eu tenho a aplicação de uma dada imagem como fundo, tá bem? E agora essa imagem é local, tá? Esse aqui é o detalhe agora, a imagem passa a ser local. Além de JPG, que são imagens fotográficas, tá? Eu posso também ter GIFs, tá? Então vamos dar uma olhadinha nesse GIF aqui. Ele tem um efeito sendo colocado aqui, tá vendo a movimentação sendo colocada aqui, mas a imagem também é muito grande e no final das contas ele acaba atrapalhando um pouquinho a visualização do efeito como um todo, tá? Mas demonstra que eu posso colocar um GIF como elemento de fundo ali, tá? Eu tenho um outro elemento GIF aqui, uma outra imagem GIF, salvei,
atualizei, está lá uma outra imagem que está sendo colocada, tá bem? Neste caso aqui, obviamente, né, eu não consigo ler praticamente nada, né? Meu texto está bastante afetado por conta do fundo que foi colocado, tá? Então a gente tem que ficar atento, como eu já falei, né, a respeito de como colocar essas imagens, escolher adequadamente essas imagens para os nossos documentos, tá? Por último aqui eu vou colocar aqui um único daqueles ali, Soft Style 1, F5, é aquele que eu havia feito o uso da URL, tá? O que eu fiz? Eu fui até o site no qual ele está e baixei a imagem para cá, tá? Uma dica para vocês é a seguinte: o Color Lovers, tá? Que é aquele site que eu havia comentado para vocês na última aula, ele tem aqui uma seção de padrões, tá? Então, se você vier em Browse Patterns, você vai ver aqui uma série de padrões. Esses padrões são imagens que se encaixam perfeitamente quando colocadas lado a lado, ou seja, fazer a montagem de ladrilhos, tá? Vou pegar aqui uma imagem qualquer, tá? Vou aqui clicar em mais favoritadas. Então você depois pode vir aqui e fazer uma pesquisa, gastar um pouquinho de tempo, tá? E fazer a seleção de uma determinada imagem para seu documento, tá? Essa aqui, por exemplo, tá? Se eu quiser essa imagem, basta eu clicar sobre ela. Aqui na lateral vou ver Preview, tá? Quando eu clico em Preview, eu tenho a imagem, aí eu posso fazer o download dessa imagem ou pegar a URL dela, tá? Eu posso clicar com o botão direito aqui, salvar a imagem, tá? Ou então pegar a URL dela e colar lá no meu documento, tá certo? Então depois vocês podem vir aqui, dar uma explorada no Color Lovers também. Aqui o mesmo esquema, se você colocar na busca, você consegue fazer uma busca por um determinado padrão de cores, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui 7FFF00 e mandar buscar, ele vai trazer para mim imagens, padrões, né, que utilizam aquela cor, tá? Então, ali, nessas imagens que está sendo empregada aquela cor. Aí eu posso vir aqui, fazer uma pesquisa e localizar uma imagem, né, de padrão, de ladrilho, que esteja disponível para uso direto no meu site. Tá bem? Pegaram a ideia? Então, basicamente, é isso tudo aí. Tá? Então, eu posso colocar tanto URLs, quanto posso colocar JPEGs, JPGs, GIFs e PNGs dentro, no fundo dos meus componentes, dos meus elementos HTML. Tá certo? E há uma coisa, né, caminho relativo ao URL, é o que eu acabei de falar, tá? Eu havia explicado para vocês, né, que se há necessidade de você percorrer um determinado diretório, você tem que especificar esse diretório, tá, para chegar até a sua imagem, tá bem? Basicamente é isso daí, tá? Eu também posso controlar o esquema de repetição da minha imagem, tá? O que acontece aqui? Vamos dar uma olhada no código fonte, chegar na seção de repetição, tá aqui, repetição. Eu tenho aqui, no próximo H2, tá, um determinado parágrafo que está fazendo uso de uma classe externa. Essa classe externa aqui é somente para fazer a redução do tamanho da imagem, porque a imagem fica muito grande. Depois eu vou falar a respeito da redução da imagem, então não quero embaralhar as coisas, criei uma classe só para isso. É para isso que serve essa classe, só para reduzir o tamanho desta imagem aqui. Então o que eu estou fazendo? Estou pegando essa imagem e atribuindo como fundo do meu parágrafo. Isso aí a gente já conhece o efeito, tá? Então, se eu rolar aqui, olha lá, eu tenho aqui o efeito sendo aplicado. A imagem é essa daqui, tá bem? Quando eu trato da repetição, background repeat, eu posso utilizar estes valores aqui. Repeat, no repeat, repeat x e repeat y, tá? Repeat é o quê? Repetir a imagem montando por todo o espaço disponível. Então ele começa a fazer a montagem da imagem. Se ela for pequena, ela vai encaixando uma ao lado da outra e na mesma coisa na altura também, tá? Não repetir significa que ele vai manter a imagem única, não vai ter repetição, colocar em várias posições para preencher o espaço. Repetir no x, repetir no eixo x, então na horizontal. Repetir no y, vai repetir no eixo y, na vertical, tá? Então, este que é o experimento que está sendo colocado. Então, essa classe que está sendo colocada aqui, o segundo parágrafo, na verdade, ele está com background repeat, repeat. Vamos ver o resultado que dá. O primeiro foi aquele que a gente acabou de passar, e o segundo é esse aqui. Então, qual que é o padrão do background repeat? É o repeat, é repetir.
Se eu não especifico nada, automaticamente ele repete a montagem da imagem para mim. Tudo bem? Posteriormente, eu coloquei aqui o background repeat como repeat X. O que ele vai fazer no próximo parágrafo? Ele vai pegar a imagem e repetir apenas no eixo X. Tá? E no outro, eu coloquei repeat Y. Tá? O que vai acontecer? Aqui vai haver repetição da imagem apenas no eixo Y. Está ele colocado ali. É este pedacinho aqui. Tá bem? E por fim, coloquei aqui no repeat. O que ele vai fazer? Ele vai posicionar a imagem e não vai repetir aquela imagem. Então ele não repete nem no X, e nem no Y, e nem preenche todo o restante. Tá? Então são essas possibilidades que eu posso ter para fazer uso de repetição de imagens de fundo para os meus elementos. Eu tenho que falar para vocês agora a respeito de algumas unidades de medidas, tá? Porque a gente vai precisar disso logo adiante. Então, quando eu estou trabalhando com CSS, eu posso fazer especificação da altura, da posição, da largura, tá? Por meio de algumas unidades. Então, cm é para centímetros, mm para milímetros, in é para polegadas, px para pixels. O detalhe é que alguns dispositivos têm densidade de pixel diferente de alguns outros dispositivos. Então, se você faz o seu projeto para uma resolução de tela baixa, você vê a imagem grande. E quando alguém tenta rodar este mesmo site em um dispositivo de alta densidade, o que vai acontecer? As imagens são reduzidas. Tá? Então tem que ficar atento a esse detalhe. Sempre que você especificar em pixels, você vai ter esses inconvenientes relacionados à resolução, à densidade, na verdade, né, do seu dispositivo. Tá? Então os smartphones, por exemplo, têm várias densidades diferentes. Pontos não é muito comum de utilizar, mas para quando você quer fazer documentos para nível de impressão, ele é útil. E paicas, que também não é tanto empregado para efeitos de mídia digital, tá? Mas podem ser utilizados para impressão. Então, você quer gerar um documento, um relatório para impressão, você pode especificar esses valores aqui para definição dos tamanhos dos seus elementos. Tá? Medidas relativas. As absolutas são aqueles valores que eu coloquei lá. Tá? As relativas levam em consideração elementos como referência. Tá? Então, M é o tamanho de um elemento. Tá? Normalmente, a gente aplica como se fosse o tamanho de uma letra M. Então, se você pensar M, tá? É mais ou menos o tamanho de uma letra M. Tá? Então, se você colocar 1 M, vai ser uma letra M. Então, se você colocar 2 M, todos os seus elementos serão redimensionados para o tamanho de 2 letras M, por exemplo. Tá? CH, a referência é o dígito 0. VW e VH é 1% da largura W ou da altura H do viewport. Viewport nada mais é do que a área de apresentação do dispositivo. Isso aqui a gente vai fazer um detalhamento disso quando a gente for trabalhar com responsividade. Tá? Então, 1% da altura ou da largura e da altura do viewport. Tá? Vmin e Vmax é 1% do maior ou do menor ou do maior da maior dimensão do viewport. Tá? Então, por exemplo, você pode ter a rotação do dispositivo. Entendeu? Então, quando você rotaciona o dispositivo, nem sempre a largura corresponde ao que você está esperando. Tá? Então, se você rotaciona, o valor mínimo aqui está sendo sempre aplicado, o V mínimo está sendo sempre aplicado ao que for menor. Ou é a largura ou é a altura. Então, são valores de referência, tá? Que você pode utilizar para relativizar as medidas dos elementos que você quer dimensionar. Tá? E também porcentagem, tá? Que é referente ao elemento pai. Então, você tem lá um elemento que encaixa dentro dele um outro elemento. Então, você tem elementos aninhados. Tá? O elemento aninhado, quando ele utiliza porcentagem, ele está fazendo referência ao elemento pai. Tá certo? Basicamente, é isso daí. E aí, eu posso fazer uso, né, para chegar a valores a serem determinados para os meus elementos através da função calc. Tá? Por exemplo, vamos supor que você quer colocar a largura de alguma coisa como sendo 100% menos 3em. 100% é a largura completa da sua área de trabalho. Tá? Menos 3 letras M aqui. Então vai ser um ponto aqui.
você não conseguiria colocar 97%. 97% vai dar alguma coisa mais para cá, entendeu? Então isso aqui permite que você utilize valores diferentes, unidades diferentes, para você fazer cálculos e chegar a resultados. Por exemplo, que é 1/3 da tela, 100% dividido por 3, tá? Aqui repetiu, tá? Aqui repetiu. Aqui provavelmente era uma soma, mas tudo bem. E depois aqui eu tenho 2/3 de 1.5 em, entendeu? Então eu posso fazer cálculos, né, utilizando unidades diferentes para chegar a resultados. Aqui tem 2 polegadas menos 2 centímetros mais 2 milímetros, tá? Então aqui eu consigo fazer cálculos e obter resultados para fazer a especificação de largura, altura e posição dos meus elementos, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no background position, que a gente vai utilizar aqueles conceitos que eu expliquei anteriormente, tá? Background position, ele vai apontar onde o elemento de renderização, a imagem de renderização, vai iniciar a sua renderização, tá? Então, background position top, tá? Eu posso colocar aqui, por exemplo, top left, tá? Eu posso mesclar dois valores aqui, faltou center, não, tá, center tá ali. Eu posso mesclar dois valores aqui, um referindo-se sempre ao eixo X e o outro referindo-se ao eixo Y, tá? Então, background position vai especificar aqui uma dessas unidades. Eu posso colocar em valor de porcentagem ou qualquer outro relativo, sendo o primeiro referente à posição X e o outro referente à posição Y, onde vai ser inicialmente renderizado a minha imagem, tá? Então vamos supor que eu coloquei aqui 50%, 50%. Então vai ser 50% de X e 50% de Y, tá? Então a imagem vai começar a ser renderizada aqui. Ela desenha aqui. Se é para repetir, a partir desse ponto ela começa a ser repetida ou em X ou em Y ou fica isolada aqui no meio, tá? A mesma coisa para unidades absolutas, pixels, por exemplo, tá? M, centímetros e por aí vai. Ou M's não, né? M é proporcional. IN, tá? E por aí vai. E posso também utilizar palavras-chave. Top, que é o topo, né? Lá na parte de cima. Left, que é a esquerda. Bottom, que é a parte inferior. Right, que é a parte direita. E center, que é a parte, que é o meio colocado aqui, tá? Então eu posso utilizar, além desses valores, eu posso utilizar também palavras-chave. E o primeiro sendo colocado aqui refere-se ao eixo X e o segundo refere-se ao eixo Y, tá bem? Vamos fazer um teste então com isso. Fonte, aqui mesmo. Background position, tá? Meu H2. O que está sendo feito aqui? Eu tenho aqui a redução da imagem que está sendo colocada. Eu estou utilizando Tiles 5, tá? Estou falando que ele vai repetir apenas no X e estou falando que a posição dele é embaixo. Então o que vai fazer? A imagem vai ser repetida na parte de baixo do meu texto. Vamos olhar? Imagem repetida. Aqui está o meu parágrafo, tá? Imagem repetida somente na parte de baixo do meu parágrafo. Tudo bem? Deu para entender o position? Tá? Aqui outro exemplo. Background image é a mesma imagem, vai repetir no Y agora, tá? E a position é right. Então o que vai fazer? Repete no Y e a position é right, é o lado de cá. Tudo bem? E por último, eu tenho aqui background image, é a mesma imagem, repeat no Y e background position calc. Agora eu estou utilizando a função de cálculo para especificar a medida. Então vai ser o quê? 100% menos 3em. Se eu observar aqui os exemplos anteriores, eu coloquei a dimensão em outro local, tá? A largura dos meus elementos definidos pelo BGTest é de 3em. Então eu estou pegando 100% do meu parágrafo e tirando 3ems. Olha o que está acontecendo aqui. Exatamente onde começaria esta imagem, tá terminando a outra aqui, tá? Então esse aqui é o meu 100%, a largura do meu parágrafo, que termina aqui, tira 3em, quer dizer, ele recua para cá x de posição, tá bem? Então eu consigo fazer aí o uso, né, da função calc, das palavras-chave e poderia também fazer uso de valores absolutos, tá? Então vou colocar aqui agora 50%, 50% e vou falar para não repetir no repeat, tá? Salvei. Então esta imagem aqui, tá, vai ser trocada por esta daqui.
Estou dizendo que ela vai ser renderizada 50% de x e 50% de y e não vai se repetir. Aí eu posso mudar isso daqui, por exemplo, 10 EMs. Então, opa, foi muito. 10 EMs, colocar aqui XY 1.5 EM. Tem bem menos EMs ali, tá? Aí ele subiu um pouquinho. Então aqui eu tenho no meu X 50% e no meu Y 1.5 EM, tá? Que é esse espaçamento colocado aqui do topo até o início da minha imagem aqui, tá bem? Então, basicamente o que vocês vão ter que fazer? Pegar esses valores aqui e fazer testes, tá? Os que foram falados anteriormente, incluindo a função de cálculo, calc, tá? Além de position, eu tenho também attachment, tá? O attachment ele tem a possibilidade de ser scroll ou fixed, tá? Vamos dar uma olhadinha no attachment aqui. Vamos lá, background attachment e testes sendo realizados. O primeiro teste está fazendo o seguinte, está definindo a imagem como sendo a imagem 5, ou seja, a mesma colocada anteriormente, está mandando repetir no Y, está falando que a posição é à direita e está falando que ele vai dar scroll junto com o parágrafo. Isso significa que se eu rolar o parágrafo, você vai observar aqui a imagem, ela segue junto com o parágrafo. Tá? Então o scroll ele vai fazer com que a imagem de fundo role scroll junto com o meu parágrafo. Já o próximo teste está falando que ela é fixa. As mesmas propriedades anteriores setadas, tá? E agora está dizendo que ela é fixa. Tudo bem? Olha só o que está acontecendo com a imagem aqui. Ó. Verifica como fica esse padrão. Eu vou rolar um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. A imagem está fixa. Tá vendo? Ela não rola junto com o parágrafo. Ocorre um deslizamento do espaço de renderização, mas a imagem está fixa e ela não rola, né, obviamente, como a de cima, junto com o parágrafo. Tá certo? Por fim, estou mandando repetir no X, quer dizer, vai ser uma imagem na horizontal, fica na posição inferior e ela é fixa. Tá? Então é esse aqui de baixo. Olha lá o que está acontecendo. Olha. Entendeu? Então, quando o meu parágrafo, que começa aqui, termina aqui, chega na parte de baixo, onde a imagem está, ela está na posição bottom, tá? Aí, assim que o parágrafo entra no espaço da imagem, a imagem aparece para mim, tá certo? E aí, à medida que o parágrafo sai da área de renderização, a imagem vai desaparecendo para mim. Tudo bem? Deu para entender? Além disso, tá, eu posso agrupar todas essas propriedades em uma única declaração. Ao invés de eu colocar background color, tal coisa, background image, tal coisa, background image, tal coisa, tá, eu posso colocar background e passar todos estes valores nesta ordem que está sendo colocada aqui. Primeiro a cor, que eu posso omitir se eu quiser, a imagem, a repetição, o attachment e a position sendo colocadas. Então, o próximo teste é justamente isto. Tá? Eu estou fazendo aqui o quê? Colocando o estilo background, passando a cor, que é o yellow, tá? Colocando aqui a imagem, depois a repetição, a posição e o método de rolagem. E aqui eu estou mostrando para vocês como é que faz para fazer a definição do tamanho da imagem. Tá? Então, background size é o que eu vou utilizar para fazer a definição do tamanho da minha imagem. Tá? No meu caso, que eu estou utilizando 2EM para este exemplo. Tá? Então, vamos verificar como é que ficou. Então, ali está, fundo amarelo. Tá aqui, fundo amarelo. Imagem é a 4, tiles 4. Repete no X, está repetindo no X, no eixo horizontal. Fica embaixo, está no bottom. E rola junto com a imagem, ou com o parágrafo, desculpa. Tá? Então aí está a definição da minha imagem de fundo ali, tá certo? Adicionalmente, eu posso também fazer múltiplos backgrounds declarados na mesma especificação, tá? Então eu vou, na verdade, várias especificações para o mesmo background, é o contrário. Para o mesmo background, eu posso definir várias especificações, tá? Cada especificação, que é o conjunto destas que eu coloquei aqui anteriormente, tá? Vai fazer o quê? Vai renderizar uma imagem numa posição diferente, tá? Então, olha o exemplo que eu criei aqui para vocês, tá?
Esse caso aqui eu transferi para a classe múltiplos. Então, lá no meu CSS interno, eu defini aqui dentro de Style múltiplos. E olha o que eu fiz. Vou tirar o comentário, Ctrl Shift C, e definir background. Aqui que eu fiz o background. Passei a URL da primeira imagem, modo de repetição, posição, rolagem. URL da segunda imagem, tá vendo que agora é a imagem 3, antes era 4. Desenhando imagens diferentes para deixar claro para vocês que são imagens diferentes, obviamente, tá? Olha só para você ver, está repetindo no X também, assim como o anterior, só que a de cima estava embaixo. Essa agora está em cima. Então eu vou ter uma determinada imagem embaixo e uma outra imagem em cima. Ambas vão rolar junto com a tela, com o elemento, tá? Que no caso é o parágrafo. Criei uma nova imagem, tá? Imagem 2. Mandei agora repetir no Y. Então ele vai repetir assim e está posicionado à direita, né? No direito para vocês é aí, tá? Posicionado à direita, tá? E vai rolar junto com a imagem. Agora eu defini, por último, a cor. Então apenas o último elemento, a última especificação é que define a cor. Se você tentar colocar a cor nos anteriores, vai falhar. Sua regra CSS não vai ser aceita, tá? Defini a cor, passei uma nova imagem, que é em Tile 5. Mandei repetir no Y, e agora coloquei à esquerda e mandei rolar. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu fiz uma borda, tá? E para efeito de renderização mais adequada, eu acrescentei aqui background size, que é o background das imagens todas, como 2EM, tá? E acrescentei uma propriedade aqui chamada padding, que a gente vai ver posteriormente, que basicamente vai criar um espaçozinho para não sobrescrever sobre as imagens, tá? Então, salvei isso daqui, vou vir aqui, backgrounds múltiplos, é esse elemento aqui, F5, tá lá. Ok? Uma imagem renderizada na horizontal, outra na horizontal, outra na vertical, fundo rosa e um espaçamento sendo colocado aqui para que meu texto não passe por cima das imagens e fique apenas no meio. Tá? Então, tá aí a regra, é assim que a gente faz a aplicação. Tá certo? Tudo isso, pessoal, está disponível no W3 Schools, tá? Vocês podem fazer a consulta lá. Qualquer coisa também é só postar nos comentários colocar nos comentários dessa postagem, tá bem? E também, se quiser, né, ficar com vergonha de colocar alguma coisa lá no mural, vocês podem colocar também via e-mail, tá? O e-mail demora um pouquinho mais para responder, o mural é um pouquinho mais rápido, tá? Tem muita coisa para fazer no meu e-mail, então no final das contas a checagem é mais lenta, tá? Então, basicamente é isso. Qualquer coisa é só avisar, tá? Tchau, tchau. E não se esqueça, você tem que testar tudo isso, tá?